Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Anjo da guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs internautas deste canal do YouTube. Hoje nós vamos dar sequência à série Sacramentos, falando sobre o sacramento do Crisma, confirmação. Falamos em início, como o primeiro sacramento do batismo, e agora deste sacramento que vem alavancado pelo sacramento do batismo, que é Crisma, confirmação da graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente só tem como fundamento, e até mesmo alguns catequistas, que o Crisma é somente uma confirmação, ou seja, o sujeito cresceu, tem uma boa idade, e ele confirma, não, fui batizado, então eu estou de pé na Igreja Católica. Não, o sacramento do Crisma não é somente uma confirmação de dizer, ok, fui batizado, faço parte da Igreja do próprio Cristo e quero continuar pela graça do Santo Crisma, do sacramento. Mas também é mais, além de uma breve e linda confirmação do batismo. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14, vai dizer o seguinte: os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, meu irmão, nós vemos aí que os apóstolos viram que faltava o Espírito Santo a alguns fiéis que já foram batizados. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso advogado, o paráclito, aquele que vai criar ânimo à nossa alma. E o que eles começaram a fazer? Porque eles vinham do apostolado do Cristo, eles começaram a impor as mãos. É isso que o nosso bispo faz durante o sacramento do Crisma. Ele impõe as mãos sobre os jovens, dizendo que a graça e a força do Espírito Santo, aquela paz do Espírito Santo está dentro do coração deles. E é uma imposição apostólica, vinda do Cristo para os apóstolos. Então, mesmo batizado, não somente com uma confirmação, ok, eu quero sim ser crismado, mas as mãos do bispo, a mão do apóstolo Pedro, a mão do apóstolo João, a mão dos apóstolos de Jesus Cristo, significa, meu irmão, receba a graça do Espírito Santo e a partir de hoje se torne um de nós no meio do mundo. É para enraizar a sua fé dentro da Igreja Católica. É um sacramento que te dá autoridade para iniciar a sua evangelização junto com Jesus e a sua igreja. Por isso, batizado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, muitas vezes desanimado, eu recebo a imposição de mãos dos apóstolos e crio essa graça de receber o Espírito Santo e ter autoridade para ser um Cristo aqui nessa terra. Por isso o nome de cristão. Por isso, confirmados pela graça do Santo Batismo, crismado, recebendo essa imposição de mãos, eu quero receber o Espírito Santo e dar a graça do Espírito Santo para aqueles ainda que não conhecem a Igreja de Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1317, vai dizer o seguinte: a confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou indelével, um sinal para sempre, um sinal garantido da graça e da força do Espírito Santo. Razão pela qual só se pode receber este sacramento uma vez na vida.
Ou seja, o batismo e o sacramento da confirmação crisma, nós recebemos uma vez na vida, porque é indelével, é para sempre. É a graça do Pai e do Espírito Santo que nos revela a vontade de sermos evangelizadores, criar raiz nessa terra e difundir o Evangelho de Jesus Cristo, recebendo de um apóstolo do Cristo, o bispo da nossa igreja. Então, meu irmão, o batismo é a iniciação, o sacramento do crisma, a confirmação do nosso batismo, é enraizado na graça de receber o Espírito Santo e ter atitudes de um fiel católico que quer levar o Evangelho, que quer pregar, não somente confirmar a graça de um santo batismo, mas ser apóstolo junto com os apóstolos, ser homem de Deus, mulher de Deus, criaturas enraizadas no Evangelho do Cristo Jesus, ser autoridade, que este sacramento é uma vez só recebido, indelével para sempre na alma de cada fiel católico. Nós temos que levar o Evangelho a todas as criaturas. E a confirmação, o crisma, nos dá essa graça de sermos cheios do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo de um apóstolo, que é apóstolo do Cristo, com essa imposição de mãos, dizer: você está cheio do Espírito Santo, vá e anuncie o Evangelho. Tanto que Simão, o sujeito, queria comprar este dom que é de Deus para os apóstolos, dizer: quanto de dinheiro você precisa para me dar essa graça de dar o Espírito Santo para os outros? Só que isso não é compra, meu irmão. Isso não pode ser vendido. Isso é graça do Espírito Santo infundido na alma dos apóstolos. Isso é graça de Deus na alma dos apóstolos, que distribui o Espírito Santo para ser uma nova criatura, que distribui o Espírito Santo para evangelizar, que distribui o Espírito Santo para sermos criaturas voltadas para o coração de Deus, confirmar o batismo e dizer: faço parte de uma igreja que é sacramento, sacramento do próprio Deus, pois é Ele que distribui, pois é Ele que me oferece, pois é Ele que me faz cheio do Espírito Santo. Por isso, a partir deste batismo que você inicia a fé cristã, a partir dessa confirmação do crisma, que você assume a postura de um cristão católico autêntico após ter recebido o Espírito Santo como continência para o próprio Deus, dizendo: sou apóstolo do Senhor nessa terra, sou cristão porque carrego o nome do Senhor nessa terra, sou cheio do Espírito Santo pois recebi do seu apóstolo, que é apóstolo da igreja, apóstolo do Senhor Jesus. Eu quero ser um homem novo, que leva o Evangelho, a boa nova, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu tenho a graça e os dons do Espírito Santo através do sacramento do crisma. Que Jesus, meu irmão, possa derramar graças na sua vida e você, a partir de hoje, ser um jovem confirmado, crismado pela graça do Espírito Santo e pela graça dos santos apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.